Começar. Ó, eu tava olhando o nosso cronograma e a matéria de português, ela é bem menor. Então eu tô querendo dar mais uma adiantada essa semana que vem em conhecimentos bancários e atividades de atendimento e deixar o português para depois da Semana Santa, mais pro final da mentoria, porque ele é bem simples, a parte de português. E a gente vai fazer mais atividades, então acho que vai ficar mais interessante da gente trabalhar português dessa forma. Uhum. Eu achei que ficou mais efetivo assim. Pelo menos termina essas duas matérias que eu acho que é mais chata. É, que o português ele é de mais fácil compreensão e ele é mais curto também, o conteúdo. Aí eu achei mais fácil a É. gente inverter. Ó, então a gente prosseguindo hoje em conhecimento bancário, a gente completa aí a aula 4. A gente vai falar agora sobre prevenção e lavagem de dinheiro. É uma das grandes preocupações das instituições financeiras, porque a gente sabe que existem muitas atividades ilícitas que eles, no caso os criminosos, depois que eles estão com o dinheiro em mãos, eles precisam inserir esse dinheiro no mercado, de uma forma que eles não consigam ser rastreados. Muitas vezes são utilizadas as pessoas que a gente chama de laranjas, que emprestam a sua conta corrente, a sua identidade, o seu nome, para que o dinheiro tenha aí movimentação financeira no mercado em geral. Além do dinheiro em si, que é proveniente de crimes, a gente tem também considerado com as mesmas penalidades quem está envolvido em ajudar indiretamente aí, que facilita a lavagem do dinheiro e também a ocultação de bens. Aí a gente tem a legislação que foi atualizada aí em 98. Aí a gente vai ver o decreto em si. Quando você oculta a origem do dinheiro, quando você dificulta a localização, a propriedade, quem é o dono do bem, tudo isso é considerado infração penal. Inclusive as pessoas que estão aí indiretamente. Aí inclui-se quem converte, compra bens com esse dinheiro, digamos aí, com dinheiro sujo, quem negocia com esse dinheiro, ajuda aí na guarda ou tem depósito em sua conta, ajuda em transferências. Aí nós temos atividade econômica e financeira, bens e direitos também, ou valores provenientes da infração penal. Quem participa de grupo, associação ou escritório com essa atividade secundária, né, para disfarçar aí o que acontece com a origem do dinheiro, também vai ser punido aí nas mesmas considerações. E ainda pode-se aumentar a pena até 2/3 se for o crime aí recorrente. Para vocês conseguirem me acompanhar, a gente está usando a apostila 1, estamos na página 106. Hoje é a nossa aula 4 de conhecimentos bancários. Aí, se você for uma dessas pessoas que você ajuda, no caso, a
justiça, o judiciário, fazendo lá a sua denúncia, mesmo você tendo participação, ao contrário também, a sua pena pode ser reduzida aí a 2/3. Então, o que acontece? Toda vez que você pratica alguma atividade comercial, seja como autônomo ou como empresário, você vai ter lá a origem do seu negócio. Então, por exemplo, você pegou o seu dinheiro, seu capital inicial, você comprou mercadoria, você vai vender mercadoria pelo preço aí praticado de mercado. Então, a origem do seu dinheiro é proveniente do seu trabalho, fruto do seu trabalho aí, do seu comércio. Na consideração de lavagem de dinheiro, a gente vai ter aí uma infinidade de crimes, não só na questão de roubo, mas outras situações provenientes aí de vendas de armas, de entorpecentes, drogas em geral, situações aí de jogos que não são legalizados. Então, tudo isso que gera dinheiro de operações que não são legalizadas, a gente considera aí crime de lavagem de dinheiro. A partir do momento que você é um desses participantes, é um desses autores de alguma dessas atividades, ou você é coautor, sendo aí um laranja de uma dessas pessoas, que você faz o transporte do dinheiro, você empresta sua conta corrente, seu talão de cheque, enfim, diversas situações aí que estão ligadas indiretamente. Segundo a lei, as disposições processuais, é feito o julgamento do crime e aí ele é sobre reclusão, a pessoa vai presa. Não tem-se aí a opção de pagar uma multa e você não ficar aí preso com a sua liberdade aí comprometida. Mesmo que você não tenha antecedentes criminais, aí acontece que o julgamento ele vai ser feito com o mesmo peso. Em caso de reincidência, se você foi pego mais de uma vez nesse tipo de situação, você tem aí o aumento da sua pena em até 2/3. Como que o banco vai suspeitar, como que a instituição financeira ela vai identificar uma situação aí de lavagem de dinheiro? Principalmente as instituições financeiras, os atendentes em geral, vão ficar observando a questão do cadastro. Então, o volume de depósito que é feito em conta, o volume de saques, tudo isso fica registrado lá no seu extrato. Outras situações, quando a pessoa ela vai numa instituição financeira e de repente na instituição financeira ela está fazendo depósito na boca do caixa, ou ela está fazendo saque, ou de repente ela vai num cartório de imóveis registrar um bem que ela fala que fez a compra direta. O pessoal de cartório também, no cartório, consegue estar visualizando aí se a pessoa teria aquele dinheiro para estar comprando um imóvel nesse porte. Então, no momento do cadastro, a pessoa nas instituições financeiras ela vai comprovar quem ela é, quanto ela ganha, qual que é a renda, qual que é a origem dessa renda, se ela é assalariado, se ela é empresário, e também ela vai comprovar os bens que ela possui. Então, por exemplo, uma situação, não faz muito sentido uma pessoa ser assalariada, ter um salário comercial, por exemplo, ter família, tem esposa e filhos, e ela possuir, de repente,
4 imóveis de aluguel. Tá, mas aí qual que seria a origem? Ele recebeu algum imóvel de herança? Ele tem um financiamento habitacional? Cidade pequena é mais fácil de haver essa fiscalização porque a gente conhece todo mundo. Mas você imagina em grandes centros urbanos, como que fica aí essa questão de averiguar a situação da lavagem de dinheiro. Então, na hora que são feitas movimentações na conta, a partir de 10 mil reais depósitos ou saques, a pessoa ela tem que estar informando na boca do caixa a origem desse dinheiro. Ah, eu vendi um carro, eu vendi uma moto e assim por diante. Dando sequência aqui, competência da Justiça Federal. Atos que são praticados contra o sistema financeiro, aí também vão ser investigados. A denúncia, ela vai ser instruída com indícios da infração penal. Então, por exemplo, para você fazer uma denúncia de uma pessoa que lá junto ao Ministério Público sobre lavagem de dinheiro, tem que haver algum indício para que se inicie a investigação. O principal indício na rede bancária vai ser ali um extrato de conta, um comprovante de depósito, a cópia de um cheque. Uma pessoa que for assalariada, por exemplo, raramente ela vai estar emitindo algum cheque aí um valor acima de 50 mil reais, a não ser que seja proveniente de uma transação, de um imóvel ou de um veículo. O juiz, no caso, faz um requerimento no Ministério Público, em parceria aí com o delegado de polícia, para poder estar fazendo essa devida investigação e verificar a infração penal que vai ser enquadrada. Pode acontecer aí o bloqueio dos bens, medidas assecuratórias, bens, direitos e valores, ou seja, congela todos os bens, eles não podem ser vendidos, congela a conta corrente, não podem haver saques ou depósitos, até que seja deliberado aí a investigação. É o que se chama aqui, quando você congela os bens, alienação antecipada para preservar o valor dos bens. Somente o juiz vai determinar a liberação total ou parcial, mediante a investigação do crime de lavagem de dinheiro. E os bens, eles são aí a garantia de que eles serão a quitação em cima da denúncia que foi feita. Então, por exemplo, vamos supor que você foi condenado ao crime de lavagem de dinheiro, você foi preso e, além da prisão, você tem que fazer a devolução de um valor. Vamos chutar aí 300 mil reais. Vão se verificar se você não possui o dinheiro em conta corrente, se os seus bens são correspondentes para pagar as custas da infração penal. Como que pode estar acontecendo? Você pode ter vendido o imóvel que você comprou inicialmente proveniente desse recurso e até ele ser julgado, tudo, você já fez a venda, você já passou isso para um terceiro. Algumas pessoas que às vezes compram veículos que são roubados, elas acabam fazendo registro em seu nome e depois descobre-se que ele foi roubado de uma outra pessoa e aí ele tem que devolver o bem para o devido proprietário inicial.
Nesse momento do requerimento de alienação, é feita a devida descrição e a especificação de todos os bens e o local aonde esses bens estão. Quem avalia os bens vai solicitar, vai ser o juiz, que vai intimar o Ministério Público para fazer essa verificação. O bem, ele pode ser levado a leilão para que seja levantado o dinheiro que é devido para o pagamento aí dessa pena. E aqui ele coloca uma observação que ele vai ser leiloado no mínimo em 75% do seu valor. Quando é liberado um leilão, eles vão colocar o valor comercial do imóvel e ali depois, em cima, de acordo com a demanda e com a procura, como é leilão judicial, muitas pessoas utilizam isso como forma de comprar bens baratos, principalmente agiotas. Eles aumentam o patrimônio deles dessa forma. Então eles vão esperando, não havendo procura, o preço vai caindo. Com relação a processos judiciais, os valores eles são inversos. Quando você vai num leilão comercial, todo mundo quer o bem, o preço tende a subir. No leilão judicial, ele é inverso. Eles ficam todos aguardando cair o valor. Isso acontece também quando a pessoa não deu conta de pagar financiamento da Caixa habitacional e ela devolve o imóvel para a Caixa. A Caixa não tem interesse de ter o imóvel, ela tem interesse do valor para ela negociar. Então ela coloca leilão. E aí o pessoal também vai esperando aí as ofertas caírem. Nesse caso de lavagem de dinheiro, ele vai cair até no máximo 75% do seu valor de avaliação. Fez o leilão, o dinheiro ele vai para uma conta judicial remunerada. O dinheiro não vai para o infrator e nem vai ficar em posse da justiça. Ele vai definido aí uma conta judicial remunerada e aí eles vão ser efetuados na Caixa Econômica ou outra instituição pública para serem destinados à conta do Tesouro Nacional. Aqui ele coloca, se for processo de competência da Justiça dos Estados, ele vai seguir o fluxo que vai para uma instituição financeira e para a conta do Estado. Por que o dinheiro vai para o Tesouro Nacional ou para o Estado? Porque o dinheiro estando em posse do governo, ele retorna para a população com benefício geral. Saúde, moradia, educação, para favorecer o maior número de pessoas. Mediante a ordem de autoridade judicial, o valor desse depósito vão ser incorporados ao patrimônio da União ou patrimônio do Estado respectivo. Se não for a sentença acusatória, a pessoa foi absolvida, ele vai ter direito a essa restituição. Aí o dinheiro fica à disposição do réu. Sendo que nesse caso ele vai ter direito à remuneração.
Como no Brasil a gente sabe que a lei ela é frágil, né? Existem ali várias lacunas, então pode acontecer que por falta de provas ou alguma coisa ali durante o processo, mesmo apurado o leilão, mesmo depois do bem já ter sido vendido, né? Feita a apuração do leilão, o réu ser inocentado. Aqui é a mesma coisa que ele fala a parte da lei. Outra situação, em vez do bem ir a leilão, o juiz ele pode nomear uma pessoa física para a administração dos bens. A pessoa vai ficar responsável, ela vai ter aí uma remuneração fixada pelo juiz, ela vai apresentar informações dos bens sobre a sua administração e sempre levando aí ao conhecimento do Ministério Público. Agora, em caso de condenação, o que diz aí a legislação sobre o efeito de lavagem de dinheiro? Em favor da União e do Estado, pode haver interdição do exercício de cargo ou função pública, se caso uma dessas pessoas, ela no caso for uma pessoa concursada, né? Porém, aqui nesse caso, a pena ela é dobrada. Então, a pessoa ela pode perder os bens, ela pode ter a pena aí de reclusão, perdeu, no caso, desculpa, perdeu o seu cargo, que acontece, infelizmente, existem pessoas aí que são concursadas, seja estadual, municipal ou federal, e que se envolvem com esse tipo de crime. E acabam sendo aí os facilitadores, né? Então ele perde a nomeação dele de concurso. Ele perde seu cargo e é dobrada a sua pena. Sobre os bens, os direitos e os valores. Nesse caso aqui, estrangeiro. Você cometeu o crime de lavagem de dinheiro, mas não no Brasil, no exterior. A gente sabe que hoje em dia, devido à facilidade aí, à própria globalização, as pessoas acabam ampliando o seu acesso. E aí as pessoas utilizam isso também de uma forma não positiva, em que elas podem estar transitando. Às vezes o crime acontece tipo Estados Unidos e o dinheiro vem eletrônico para o Brasil, que aí a forma, né, você mudando de país, o rastreio e a origem ficam mais difíceis. Aí a gente vai ter que verificar a Convenção Internacional para verificar a paridade, né, da legislação entre os países. Não havendo aí uma legislação vigente, aí vão se fazer o requerimento ao representante no Brasil para verificar o que pode ser, se a pessoa vai ser julgada muitas vezes com a lei de lá ou a lei aqui do Brasil, por exemplo.
E aí, todo mundo que recebe dinheiro do exterior, ele tem que fazer a devida prestação de contas da origem e o motivo que ele está recebendo esse dinheiro. Para você depositar dinheiro entre contas de países diferentes, o próprio sistema eletrônico ele já vai estar solicitando essa informação no momento da transação. Mas a gente sabe que a pessoa pode falar que é proveniente de A e não tem nada a ver, e na verdade seja aí alguma coisa B, por exemplo. Aqui também a transação de compra e venda de ouro também entra nessa regulamentação. Uma das coisas que são também muito fiscalizadas, não só para fins de prevenção de crime de lavagem de dinheiro, além das instituições bancárias, são as empresas que comercializam obras de arte, tá? Eles seguem a mesma estruturação quanto a fiscalização, e também as joalherias. Eles também respondem aí, tem a legislação específica que obriga esse tipo de empresa a prestar conta e fazer a devida identificação de quem são os compradores, e isso vai diretamente aí enviado para evitar o crime de lavagem de dinheiro. Aí aqui nós temos também as bolsas de valores, as corretoras de seguro e previdência. Porque o que acontece? Às vezes eu tô com tanto dinheiro em mãos que eu preciso pagar alguma coisa para usar esse dinheiro. Eu não vou ficar guardando ele embaixo do colchão em casa. Então você faz um seguro de um imóvel para você aplicar esse dinheiro, ou você faz uma previdência para você depositar ele no banco. Alguma coisa ali que você tem que aplicar esse dinheiro. Os cartões de crédito também, consórcio. O que mais gera investigação sobre prevenção de lavagem de dinheiro também são o produto consórcios. Por quê? Principalmente quando é consórcio de imóveis. Se você for comprar um bem no consórcio, ele é uma forma que a gente chama de mais barata, porque a forma de cálculo de tarifação dele, de encargos, ela é diferente do empréstimo. Então você paga ali com um prazo estendido de até 80 meses, no caso de veículo, 86, moto 36 meses, imóveis 120, 180 meses. O que acontece? Principalmente no caso de carta de imóvel. Você vai lá, você vai fazer uma carta de R$200 mil para você comprar uma casa. Aí você está pagando as parcelas mensais. De repente, você deu um lance e foi lá e pagou 70% daquela carta e ficou com a prestação bem pequenininha. Da onde que brotou esse dinheiro para você dar esse lance? E o que justifica você pegar, fazer um consórcio e depois ir lá e praticamente fazer liquidação antecipada, sendo que no consórcio não há desconto. Não é como empréstimo que você ganha desconto. Então, hoje em dia, uma ferramenta muito utilizada para lavar dinheiro é exatamente o consórcio. Porque aí você paga e você consegue registrar o bem. É uma forma muito maquiada para lavagem de dinheiro. Aí aqui também existe com relação a loterias, jogos em geral, pessoas que fazem valores de apostas, né, muito altos para garantir o sorteio. Aí aqui ele até fala sobre empresas
que vão estar fazendo aplicação aí que você faz depois apostas, então ele vai arrecadar dinheiro da população e vai dar premiação de bens de tanto carros quanto imóveis. Obviamente, representações de empresas estrangeiras. Compra e venda de imóveis. Aqui, ó, que comercializem joias, obras de artes, antiguidades, metais preciosos. Agora, da identificação de clientes e a manutenção de registros. De acordo com o seu ramo de atividade, você tem que manter o cadastro atualizado mediante as autoridades competentes. O que significa isso? Se você é uma empresa, você tem que ter o registro na junta comercial. Então, se lá fala que o seu endereço é localizado no ponto comercial X, tem que haver naquele local exatamente o estabelecimento. Não sei se vocês já viram muitas reportagens na televisão falando que chegava-se no endereço indicado pelo CNPJ, aonde existiria uma empresa, e você chega lá, é uma residência. Isso já é um indício de algum tipo de fraude. Não existe o ponto comercial, não existe o prédio, a sala, enfim. Não existe o ponto físico que é identificado lá na junta comercial. Toda instituição vai ter que manter o registro das transações e elas têm que ter aí controles internos para poder fazer todas essas verificações. Lembrando que vão ser corretores de imóveis, as joalherias, as instituições financeiras, venda de obras de arte. Todos esses órgãos que fazem a venda, a comercialização de produtos que são focados em crime de lavagem de dinheiro, que no caso são muito visados, eles vão ter que manter aí um segundo cadastro, que é no órgão que regula e fiscaliza o crime de lavagem de dinheiro. No Brasil, a gente tem aí o COAF. Toda vez que vocês ouvirem a questão do COAF, costuma cair em prova com relação à parte de denúncias, como que deve se proceder. O COAF, ele vai ser o órgão que ele vai abrir as investigações, tá? Tem o sistema eletrônico que chama SIS-COAF, em que toda instituição financeira, no momento que ela identifica que algum de seus clientes estão praticando crime de lavagem de dinheiro, eletronicamente ela passa o seu relato para o COAF iniciar a investigação. E aí o COAF vai proceder à quebra de sigilo bancário, verifica se cruza-se a informação com outras instituições. O COAF, no caso, ele recebe a devida autorização, havendo indícios, e aí essa investigação ela é feita silenciosa. A pessoa que ela é suspeita de cometer esse crime, ela não vai ser avisada que houve a quebra do sigilo bancário, porque senão a pessoa vai sumir do mapa. Então, é um tipo de investigação em que a justiça autoriza quebra de sigilo bancário, não mediante autorização do titular.
todo o cadastro que é feito numa instituição financeira, você tem a própria pessoa que movimenta a conta e existe a figura aqui dos procuradores. Aqui que vem o grande pulo do gato. Segundo ponto de alerta em toda instituição financeira. Eu sou o titular da minha conta, eu passei a procuração para o Zé das Couve lá. Qual é a minha relação com o Zé das Couve que faz com que eu passe uma procuração em nome dele para ele fazer o que ele quiser na minha conta? Cabe aí ao atendimento daquela agência que recebeu a procuração, que é devidamente registrado em cartório, averiguar o fundamento dessa relação. Comunicação de operações financeiras. A própria comunicação ali, quem está na bateria de caixa da instituição financeira, verificou uma operação suspeita, ele tem a obrigação de passar ali para o seu controle interno para ser apurado. Ele não vai fazer a denúncia diretamente ao COAF em primeira instância. Ele tem que passar internamente lá para o setor dele de auditoria interna. Esse setor apura e ele vai formalizar, que é o chamado controle interno, vai formalizar dentro do padrão do que o COAF solicita para poder o COAF iniciar a investigação. Qual que é o prazo? Atenção aqui também, ó. Verificamos alguma coisa que não está de acordo. É uma suspeita de crime de lavagem de dinheiro. O prazo de denúncia é de 24 horas. Mas se eu fizer a denúncia, eu vou ter que ajudar a responder alguma coisa no processo? Não. Eu estou cumprindo a minha função como atendente de uma instituição financeira. Comunicações de boa-fé previstas nesse artigo não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. Ou seja, você é protegido porque você não é envolvido no processo. Sobre a responsabilidade administrativa. Se for apurado que você visualizou uma situação dessa e fingiu não vir, você não cumpriu, né, com a denúncia, existe, no caso, a identificação do funcionário, a advertência, a multa. Então tem a penalidade aí que você não pode ser omisso. A suspensão aí de você exercer a função de administrador. Aqui ele cita também o teto da multa, que não pode ultrapassar aí, de 20 milhões. Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O COAF, ele recebe a denúncia e inicia aí a investigação. Aqui fala, ó, que ele vai ter acesso às informações de cadastro e financeira. Então, você pode ir lá no banco, abrir a sua conta somente com a sua identidade CPF
e falar que você não tem renda. A partir do momento que a sua movimentação financeira não está sendo compatível, se você falou que não tinha renda, agora você está lá com mais de 200 mil na conta, isso aparece nos relatórios internos, você tem que enviar essa documentação para essa informação ao controle interno para que seja apurado. Aí é solicitado que você renove o seu cadastro para conseguir identificar a sua profissão. Identificando a profissão, se ela vai fazer jus a esse saldo em conta ou não. Aqui houve uma atualização dessa lei em 2012, porque vão entrando aí, né, a crescente facilidade aí nas instituições bancárias com a criação dos bancos digitais. O que acontece muito? Aqueles golpes eletrônicos, porque você consegue abrir conta somente com o celular, com o aplicativo. E aí você faz aquela coação por telefone para a pessoa fazer um Pix, porque houve um sequestro relâmpago, algum parente, alguma coisa. Enfim, o dinheiro cai na conta, você vai lá, saca e depois nunca mais vê a movimentação daquela conta. É muito recorrente esse tipo de situação. Prosseguindo com a investigação, vão se envolver autoridade policial e Ministério Público, que vão ter acesso a todas essas informações de identificação da pessoa, filiação, endereço. Aí eles vão ampliar aquilo, vão cruzar as informações com as informações aí de utilização de cartão de crédito. Por quê? Porque vai ver quais estabelecimentos que você movimenta cartão de crédito, quais as cidades, a localização, né, desses estabelecimentos. Aí você começa a desenhar o perfil de consumo das pessoas. Geralmente vai ser hotéis de luxo, restaurantes aí também de renome, né? Agora sobre o controle interno das instituições autorizadas pelo Banco Central. O Banco Central te autorizou a funcionar. Você pode funcionar como agência bancária, né, instituição financeira, como uma fintech, como um banco digital, como um corretor de seguros, um corretor de imóveis. Então tem várias escalas aí que você depende da autorização do Banco Central para poder trabalhar. E aí vem o crime de lavagem de dinheiro. Só abrindo um parênteses, o que é uma fintech? É como se você fosse um banco, porém você não possui conta corrente. Você comercializa todos os produtos, venda, consórcio, previdência, investimentos, tudo que um banco tem de produto, empréstimos, porém não tem o produto conta corrente para a pessoa depositar e sacar. Essa é a diferença. E aí vem sobre o tráfico ilícito de entorpecentes e outras drogas, que foram inclusos aí nesse decreto de 2012. Incluiu-se a questão do terrorismo, porque internacionalmente ele acontece não só lá naquela região
né, onde a gente vê aqueles ataques, onde tem a guerra americana lá. Mas mundialmente a gente sabe que existem pessoas infiltradas. Então ele entra aí na legislação de crime de lavagem de dinheiro também. Aí ampliou-se a linguagem de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A legislação foca na prevenção, aqui ele fala de uma forma genérica como que as instituições vão ter que estar trabalhando, sobre capacitação de funcionários para poder estarem atentos aos indícios, atualização de informações cadastrais, porque aí você exige que o cliente leve o documento dele físico ou que seja virtual nas plataformas, comprovante de renda, comprovante de bens, documento de identidade, CPF, Estado Civil. E entra-se aqui também o sistema cooperativo de crédito, além das instituições financeiras e demais autorizados pelo Banco Central. Aqui sobre a governança dessa política. Toda instituição vai ter que ter uma estrutura de governança para poder conferir se tudo que está na legislação está sendo cumprido aí pelas instituições. A avaliação periódica interna das instituições para conferir se os procedimentos estão sendo aplicados na prática com relação ao cadastro dos clientes, a verificação das transações, a instituição ela pode ter o sistema de controle interno e ela é obrigada a ter a contratação periódica de controle de risco externo também, que é realizada aí por empresas terceirizadas, que é a famosa auditoria externa. E aí é formado um comitê interno para verificar a situação a política, o que diz, como deve proceder, se estão cumprindo. Então não adianta a instituição ter a política, mas não verificar a prática, sendo aí revisada a cada 2 anos. Qual que é o procedimento? Conheça seu cliente, para que você saiba a origem da movimentação financeira dele. Eu vou ter que abrir um novo link para a aula, porque o Google Meet está acusando aqui o tempo da aula.